Olá a todos os irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. A devocional de hoje se encontra no Salmo 91 e o título é A Segurança daquele que se acolhe em Deus. Quando nós somos seguros em Deus, quando a nossa vida é dele, quando a nossa habitação é em Deus, nós estamos guardados e protegidos por Ele. Por isso que é tão importante a gente viver e dedicar a nossa vida ao nosso Deus, ao nosso Pai Redentor. É o Salmo 91 e o versículo 9 que vai dizer assim: Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nós devemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. O nosso Deus deve ser a nossa habitação. O nosso Deus deve ser a nossa casa, né? Ele deve ser o nosso escudo protetor. Quando a gente coloca Deus nas nossas vidas em primeiro lugar, acima de tudo, Ele vai nos guardar e nos proteger e nos livrar de todo o mal. Porque esse salmo aqui é um salmo de oração e pedido de proteção a Deus, né? Para que Ele venha nos guardar e nos livrar de todo o mal, de toda peste maliciosa, de toda a morte que assola ao meio-dia. Nós devemos orar a Deus e clamar a Ele por misericórdia e colocar Ele em nossas vidas como o superior em tudo. Quando a gente coloca Deus como o maioral das nossas vidas, Ele vai sempre nos guardar e nos proteger. E quando a gente tem uma vida de obediência, né? Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai querer viver em obediência a Ele, a gente vai querer obedecer sempre a Deus. Não vamos querer viver fazendo coisas que vão desagradar a Deus, porque a gente não vai querer entristecer a Deus. O que entristece a Deus é o pecado, né? São os nossos erros, as nossas falhas, isso entristece a Deus. Mas quando a gente decide a viver em obediência, porque nós não vamos, não vai ter como a gente viver totalmente certinho sem nunca errar, né? Não existe isso. Mas a gente tem que decidir viver em obediência, fazer de tudo para agradar a Deus, fazer de tudo para ter uma vida de comunhão com Ele. Quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente se refugia nele, né? Quanto mais a nossa vida está guardada em Deus, mais a gente vai fugir da aparência do mal, mas a gente vai querer ficar distante das coisas erradas, né? A palavra do Senhor fala que nós devemos fugir da aparência do mal, buscar mais a Deus, buscar mais a presença dEle. A nossa casa tem que ser cheia da presença de Deus, nós devemos falar de Deus, viver Deus o tempo inteiro, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, em todos os lugares. Deus tem que refletir a glória dEle em nós, por isso que nós devemos sempre estar na presença de Deus, porque quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais parecidos com Jesus Cristo nós vamos ficar. Então, a glória de Deus vai refletir sobre as nossas vidas, nós vamos ter atitudes diferentes, nós vamos querer agir diferentes, né? Nós vamos fazer de tudo para fazer o que é certo, o que é correto. E quando a gente errar, a gente vai se arrepender na mesma hora, porque o Espírito Santo nos incomoda. Não tem como uma pessoa dizer que é de Deus, que é cristã e cometer erros e continuar da mesma forma, não. A pessoa não vai se sentir bem se ela mentiu, se ela enganou alguém, se ela maltratou alguém. Se ela fez qualquer coisa errada, ela não vai se sentir bem. Nós não vamos nos sentir bem depois que a gente passa a viver com Cristo e cometemos erros e falhas. O Espírito Santo nos incomoda, ele vai nos alertando, ele vai mostrando que a gente errou. Então a gente se entristece e a gente pede perdão a Deus, né? Porque é o que nós devemos fazer. E quando nós pedimos perdão a Deus, ele nos perdoa. E o mais importante é a gente não cometer mais aquele erro que a gente cometeu, não querer mais fazer aquilo que a gente fez, né? Porque isso entristece demais o coração de Deus. Então, a nossa habitação, a nossa vida deve ser guardada no Senhor. E que por mais que venham as lutas, as aflições da vida, nós não devemos sair desse escudo de proteção, nós não devemos deixar Deus de lado, nós não devemos nos afastar de Deus, porque acontece muito, né? Infelizmente, de pessoas que quando começam a passar por lutas
por aflições, por coisas difíceis da vida, a primeira coisa que elas fazem é se afastar de Deus. Aí fica difícil de vencer a luta, fica difícil de vencer as batalhas. E nós devemos fazer o contrário. Por mais que a gente esteja passando por lutas e aflições, a nossa morada deve ser firmada em Deus. A nossa casa, a nossa rocha deve se firmar cada vez mais. Quanto mais a gente passar por lutas e por tribulações, é em Deus que a gente deve se refugiar. É nele que a gente deve buscar a vitória, porque é só Ele que pode nos dar a vitória. Não existe outras pessoas, não existe coisas, as coisas do mundo não podem nos abençoar, as coisas do mundo não podem nos dar vitória. É somente o nosso Deus, é somente aquele que pode fazer e desfazer todas as coisas. Então, quanto mais a gente passar por lutas e por aflições, a nossa habitação tem que ser em Deus, a nossa casa tem que estar em Deus, firmada nele, porque Ele vai passar conosco a luta lado a lado, né? Ele que vai ser o general de guerra, Ele que vai tomar a frente e Ele que vai vencer todas as lutas por nós e nos trazer vitória. Mas se a gente se afasta de Deus na hora dos momentos da luta, nós vamos passar sozinhos, infelizmente, né? Porque a gente decidiu que Deus não fizesse parte disso. A gente decidiu que nós iríamos lutar sozinhos. A gente tem, é como se a gente estivesse dizendo, Deus, eu consigo fazer tudo isso só, eu vou vencer essa luta sozinho, eu não quero saber do Senhor comigo, não é? E infelizmente essa pessoa vai sofrer mais e mais e mais, porque quem dá a vitória, quem faz a pessoa vencer na luta, as batalhas, é Deus. É Ele que faz e desfaz todas as coisas, é dele que vem o querer, o efetuar. Então a nossa vida deve estar guardada no Senhor, a nossa casa, a nossa morada deve ser em Deus, porque Ele é aquele que nos guarda e nos protege, Ele é nosso escudo protetor e nos livra do vale da sombra da morte. E a gente tem que viver e colocar o nosso Deus como nosso pastor. E quando a gente invocar o nome dEle, Ele nos responde. Nas horas das lutas, das aflições, quando a gente invoca o Deus Todo-Poderoso, Ele nos responde. Ele vai atender o nosso clamor, Ele vai atender a nossa súplica, e no momento certo Ele nos dará a vitória, né? Porque a gente passa por lutas e aflições, e isso é normal na vida do cristão. O nosso Senhor Jesus Cristo falou que nós iríamos passar por lutas, por dores e por aflições, né? Isso ia ser normal acontecer na vida dos cristãos, mas que é para a gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu todas as coisas por nós. Então, nosso dever é confiar e clamar ao Deus Todo-Poderoso na hora das aflições, porque Ele vai nos guardar, né? Ele é aquele que nos cobre com suas penas, e debaixo das asas deles nós estamos seguros. Então pode cair 1000 do lado, 10.000 à direita, mas nós não seremos atingidos, porque Ele está conosco, né? Pode acontecer o que for no mundo afora, mas quando a nossa rocha, a nossa casa está em Deus, o nosso corpo, o nosso templo, que é morada do Espírito Santo, está firmado em Deus, nós vamos passar e vencer todas as batalhas, nós vamos vencer todas as lutas, porque Ele está conosco e porque foi Ele que venceu por nós, porque sozinhos nós não conseguiríamos, nós não temos força o suficiente para vencer lutas e batalhas, não. Ele que é a nossa força, é Ele que nos fortalece, é Ele que é o nosso guia, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Então, se você passa por luta e aflições, se achegue mais a Deus, se apegue mais e mais a Ele, porque é Ele quem vai te fortalecer. Sozinho a gente não consegue, sem Deus a gente não consegue passar por luta nenhuma, nós vamos fraquejar, nós vamos cair e até ficar pior, mas com Deus a gente se fortalece cada vez mais e buscar a palavra, porque a palavra do Senhor fala que é lendo e ouvindo a palavra que nós vamos ter fé. Então, quanto mais nós ler, quanto mais a gente buscar a leitura da palavra, o conhecimento, nós vamos tendo fé, nós vamos ver as maravilhas que Deus já fez durante aquela época e que Ele faz até nos dias de hoje, né? Então, nossa confiança deve estar em Deus e buscar a Ele mais e mais e mais, cada vez mais, porque Ele está nos guardando e nos livrando de todo o mal. E a nossa segurança é em Deus. Então, que a gente se acolha em Deus, coloque a nossa confiança e a nossa segurança somente nele. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração.
você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Te dou graças, Senhor, por tudo, por mais um dia na Tua presença, por estar aqui, Pai amado, trazendo mais uma palavra para o coração das pessoas, para que elas possam ser abençoadas e tocadas pelo grandioso poder da Tua palavra, pois ela é poderosa, Pai, para nos livrar e nos proteger de todo o mal. O Senhor é o nosso Deus, nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, Pai amado. Que a nossa casa, a nossa habitação esteja em Ti, que o Senhor esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos, Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Que possam cair 1000 do lado, 10.000 à direita e nós sejamos atingidos, nós, a nossa casa e os nossos. Sejamos todos debaixo da Tua graça, da Tua proteção divina, Pai amado. Que o Senhor venha atender os nossos clamores, as nossas súplicas, todos os nossos pedidos venham chegar diante de Ti, Pai amado, aqueles que a gente não sabe mais o que fazer, o Senhor venha resolver, Pai, pois o Senhor resolve toda situação difícil que para nós é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Que o Senhor venha nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos prosperar no Senhor, que o Senhor venha ser a nossa vitória, a nossa vida, a nossa luz, que o Senhor venha estar acima de tudo sobre as nossas vidas, nossos lares, trazendo paz, harmonia, amor às famílias, para que todos venham viver bem debaixo da Tua proteção, Pai amado, que as bênçãos do Senhor nos acompanhem, pois as bênçãos do Senhor é quem nos enriquece, e que a gente possa ser rico espiritualmente, materialmente falando, e viver bem para glorificar sempre o Teu nome, pois o Senhor é Deus, e quando estivermos passando por lutas e aflições, a gente venha Te glorificar também cada vez mais, e o Senhor passe as lutas do nosso lado, Pai, e nos dê vitória. Nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.